Ora vivam! Hoje vamos falar de um dos mais famosos musicais de sempre, a Chorus Line. A Chorus Line é um musical de 1975, concebido por Michael Bennett, com música de Marvin Hamlisch, letras de Edward Cleban e argumento de James Kirkwood Jr. e Nicholas Dante. Ambientado no palco vazio de um teatro da Broadway, o musical centra-se em 17 bailarinos da Broadway que fazem audições para vagas numa linha de coro. A Chorus Line oferece um vislumbre das personalidades dos artistas e do coreógrafo à medida que descrevem os acontecimentos que moldaram as suas vidas e as suas decisões de se tornarem bailarinos. Após vários workshops e uma produção off-Broadway, a Chorus Line estreou no Shubert Theatre, na Broadway, a 25 de julho de 1975, com direção de Michael Bennett e coreografia conjunta de Bennett e Bob Ebbion. Um sucesso de bilheteira e de crítica sem precedentes, o musical recebeu 12 nomeações para os prémios Tony e ganhou 9, além do prémio Pulitzer de teatro de 1976. A produção original da Broadway esteve em cena durante 6.137 apresentações, tornando-se a produção com maior duração na história da Broadway, até ser ultrapassada por Cats em 1977, e o musical da Broadway com maior duração originalmente produzido nos Estados Unidos, até ser ultrapassado em 2011 pelo Revival de Chicago. Continua a ser o 7º espetáculo da Broadway com mais tempo de exibição de sempre. O sucesso de A Chorus Line deu origem a muitas produções de sucesso em todo o mundo. Iniciou uma longa temporada no West End em 1976, ganhando o prémio Laurence Olivier para melhor novo musical e foi reposto na Broadway em 2006 e no West End em 2013. O musical surgiu a partir de várias sessões gravadas de workshops com bailarinos da Broadway, conhecidos como Gypsies, incluindo 8 que acabaram por integrar o elenco original. As sessões foram inicialmente apresentadas pelos bailarinos Michonne Peacock e Tony Stevens. A primeira sessão gravada teve lugar no Nicklaus Exercise Center a 26 de janeiro de 1974. Eles esperavam formar uma companhia de dança profissional para realizar workshops destinados a bailarinos da Broadway. Michael Bennett foi convidado a juntar-se ao grupo, principalmente como observador, mas rapidamente assumiu o controle dos trabalhos. Embora o envolvimento de Bennett tenha sido contestado, nunca houve dúvidas quanto à autoria de Kirkwood e Dante. Anos mais tarde, a alegação de Bennett de que a Chorus Line tinha sido uma ideia sua resultou não só em ressentimentos, mas também numa série de processos judiciais. Durante as sessões do workshop, no final, eram escolhidos aleatoriamente personagens para os papéis do coro, com base na qualidade da sua atuação, o que resultava na seleção de um elenco diferente a cada ensaio. No entanto, vários figurinistas opuseram-se a este final, alegando o stress de ter de trocar atores aleatórios a tempo para o final. Isto resultou no corte do final em troca de um elenco composto sempre pelo mesmo conjunto de personagens. Marvin Hamlisch, que escreveu a partitura de A Chorus Line, recordou como durante as primeiras pré-estreias o público parecia desanimado com algo na história. Este problema foi resolvido quando a atriz Marsha Mason disse a Bennett que a Cassie, Donna McKenney na produção original, deveria ganhar o papel no final, porque tinha feito tudo certo. Bennett alterou o enredo para que Cassie ganhasse sempre o papel. A Chorus Line estreou off-Broadway no The Public Theatre a 15 de abril de 1975. Na altura, este teatro não tinha dinheiro suficiente para financiar a produção, pelo que pediu um empréstimo de 1,6 milhões de dólares para produzir o espetáculo. E como disse atrás, o espetáculo foi dirigido por Bennett e coreografado por Bennett e Bob Ebbion. A divulgação antecipada criou tal procura por bilhetes que toda a temporada esgotou imediatamente. O produtor, Joseph Papp, transferiu a produção para a Broadway
e em 25 de julho de 1975 estreou no Schubert Theater, onde ficou em cartaz por 6.137 apresentações até 28 de abril de 1990. Quando encerrou, a Chorus Line era o espetáculo com mais tempo em cartaz na história da Broadway, até que o seu recorde foi superado por Cats em 1997. E sem dúvida, a música de maior sucesso é seguramente a composição One, e que vos convido a escutar antes de continuarmos a falar de A Chorus Line. Ouçam que eu volto já. One singular sensation, every little step she takes. One thrilling combination, every move that she makes. One smile and suddenly nobody else will do. You know you'll never be lonely with you. No. She walks into a room and you know from her maddening poise, effortless world. She's a special girl. Rolling, can't help all of her qualities extolling. Loaded with charisma is my dundling, sundering, ambling, shambler. And you know you must shuffle along, join the parade. She's the quintessence of making them brave. For the girl is second best to none. Oh, scratch your stuff. Can't get enough of Give your her. attention. Do I really have to mention she's One of a kind. one singular sensation, every little step she takes. One thrilling combination, every move that she makes. One smile and suddenly nobody else will do. You know you'll never be lonely with you. No. One moment in her presence and you can't forget the rest. For the girl is second best to none. Son, ooh, sigh, give her your attention. Do I really have to mention she's the Estamos de volta. É por momentos como este que acabamos de ver e escutar que eu adoro musicais. Mas continuemos.
A 29 de setembro de 1983, Bennett e 332 veteranos de A Chorus Line reuniram-se para celebrar o facto de o musical se ter tornado o espetáculo com a mais longa duração na história da Broadway. Até 19 de fevereiro de 1990, A Chorus Line tinha gerado 146 milhões de dólares de receitas brutas na Broadway e 277 milhões de dólares em receitas brutas totais nos Estados Unidos, tendo recebido 6,5 milhões de espectadores na Broadway. Na altura, era o segundo espetáculo mais lucrativo da história da Broadway, a seguir a Cats, com lucros de 50 milhões de dólares, incluindo receitas acessórias. Foram organizadas digressões nos Estados Unidos da América e internacionais em 1976, incluindo uma temporada fixa em Los Angeles, no Shubert Theatre. Uma produção londrina estreou no West End, no Theatre Royal Drury Lane, em 1976, inicialmente com um elenco internacional proveniente dos Estados Unidos da América, incluindo Jane Summerways no papel de Sheila. A produção ficou em cartaz durante 3 anos e ganhou o prémio Laurence Olivier do melhor musical do ano em 1976, o primeiro ano em que os prémios foram entregues. O elenco britânico original assumiu o papel em 1977. Este incluía Jean-Pierre Cassel no papel de Zack, Diane Langton no papel de Diana Morales, Jeff Shanklin no papel de Hal, Michael Sennifort no papel de Paul, Stephen Tate no papel de Grieg e Geraldine Gardner, também conhecida como Trudy Van Dorn de The Benny Hill Show, no papel de Sheila. Elizabeth Seal foi escalada para o papel de Cassie, mas foi substituída à última da hora pela sua substituta Petra Stinowoski, que interpretou o papel durante toda a temporada do elenco britânico. Em 1980, sob a direção de Roy Smith, o Teatro El Nacional de Buenos Aires produziu uma versão em espanhol de A Chorus Line com duração de 10 meses. Em Espanha, o espetáculo estreou em dezembro de 1984 no Teatro Tivoli, em Barcelona, antes de se transferir para o Teatro Monumental, em Madrid. Em julho de 1986, A Chorus Line foi produzido na Itália pela primeira vez. Estreou no Festival Nervi de Dança, em Génova, seguido de uma digressão italiana de 5 semanas. A versão em língua alemã foi novamente dirigida por Lee e estreou em 1987 em Viena da Áustria, onde ficou em cartaz durante uma temporada. A primeira, e até 2016 única, produção profissional húngara do musical, estreou a sua temporada limitada a 25 de março de 1988 sob o título Michael Bennett, em Lekeren, em memória de Michael Bennett. A reprodução da Broadway de 2006 estreou no Gerald Schoenfield Theatre a 5 de outubro de 2006, após uma temporada em São Francisco. A reposição encerrou a 17 de agosto de 2008, após 759 apresentações e 18 pré-estreias. O financiamento custou 8 milhões de dólares e recuperou o investimento em 19 semanas. A produção foi dirigida por Bob Evian, com coreografia reconstruída por Bjork Lee, que tinha interpretado Connie Wong na produção original da Broadway. A produção recebeu 2 nomeações para os prémios Tony em 2007 nas categorias de Melhor Atriz Secundária para Charlotte D'Ambrose e Melhor Revival. O contrato original de A Chorus Line previa a partilha das receitas do espetáculo com os diretores e bailarinos que tinham participado nas sessões do workshop original. No entanto, o contrato não especificava as receitas quando o musical foi reposto em 2006. Em fevereiro de 2008, foi alcançado um acordo entre os bailarinos e o espólio de Michael Bennett. Uma produção em digressão pelos Estados Unidos da América, em 2008, estreou a 4 de maio de 2008 no Denver Center for the Performing Arts e esteve em digressão até junho de 2009. O espetáculo regressou a Londres para uma reposição no West End em fevereiro de 2013 no London Palladium, mantendo-se em cartaz até agosto desse mesmo ano. Foi dirigido pelo coreógrafo original Bob Evian, com John Partridge, Scarlett Strallen e Victoria Hamilton Barrett nos papéis principais. James Stillane está a reprisar o seu papel da Broadway e Leigh Zimmerman ganhou o prémio Laurence Olivier de melhor atuação em papel secundário num musical pela sua interpretação de Sheila nesta produção. Os produtores anunciaram a 9 de junho de 2013 que o elenco da reposição londrina iria gravar um novo álbum com canções nunca antes ouvidas que foram escritas para o espetáculo, mas nunca chegaram à versão final.
Em 2015, o elenco original da Broadway, de Hamilton, prestou homenagem ao 40º aniversário de A Chorus Line e interpretou What I Did for Love, com o elenco original de A Chorus Line a juntar-se a eles no palco. E é um enxerto desse espetáculo que vamos assistir a seguir. Vejam, What I Did for Love, com o elenco de Hamilton e o elenco de A Chorus Line, que eu volto já. Yesterday, goodbye. The sweetness and the sorrow. Wish me luck, the same to you. But I can't regret what I did for love. What I did for love. Look, my eyes are dry. The gift was ours to borrow. It's as if we always knew. And I won't forget what I did for love, what I did for love. Love is never gone as we travel on. Love's what we'll remember. Kiss today goodbye and point me toward tomorrow. We did what we had to do. Won't forget, can't regret what I did for love. What I did for love. What I did for love. Love is never gone as we travel on. Love's what we'll remember. Kiss today goodbye and point me towards tomorrow. Point me towards tomorrow. We did what we had to do. Won't forget, can't regret what I did for love. What I did for love. What I did Cá estamos de novo. Para o seu evento musical anual com encenação completa, o Hollywood Bowl produziu uma temporada limitada da Chorus Line de 29 a 31 de julho de 2016, com direção e coreografia de Bjork Lee. Em 2016, foi concedida autorização à realizadora Donna Fuhr para permitir alterações na coreografia de modo a que o espetáculo pudesse ser apresentado pela primeira vez num palco saliente no Festival Theatre do Stratford Festival of Canada. Em 2018, o New York City Center apresentou a Chorus Line como a sua apresentação de gala anual. A produção foi dirigida por Bob Evian, com o coreógrafo da produção original de 1975 e coreografada por Bjork Lee. Em 2019, uma versão em espanhol do musical estreou como parte da temporada inaugural do Teatro del Sur, em Málaga, Espanha, protagonizada pelo fundador do teatro, António Bandeiras, no papel de Zack. Bandeiras também co-dirigiu o musical com Bjork Lee. Também em 2019, a Chorus Line voltou a ser apresentada em Buenos Aires, na Argentina, no Teatro
Metropolitan. A 27 de julho de 2005, realizou-se no Schubert Theater uma celebração oficial do 50º aniversário de A Chorus Line com duração de uma noite. Participaram os membros do elenco original da Broadway de 1975, Kelly Bishop, Wayne Cilento, Bjork Lee, Priscilla Lopes e Donna McKenney. Incluiu atuações especiais de Charlotte D'Ambrose, Ariana DeBose e Bebe Neuritz, entre outros. A apresentação foi dirigida por Bjork Lee e incluiu coreografias originais de Michael Bennett e Bob Avian. A apresentação beneficiou os programas do Entertainment Community Fund que apoiaram bailarinos. Em 1975, os direitos para a adaptação cinematográfica foram vendidos à Universal Pictures por 5,5 milhões de dólares, mais 20% das receitas brutas de bilheteira da distribuidora, acima dos 30 milhões de dólares. Posteriormente, a Universal vendeu os direitos à Polygram. O filme estreou em 1985, protagonizado por Michael Douglas no papel de Zack. Contou ainda com Alison Red e Terence Mann nos papéis de Cassie e Larry, respectivamente. O filme foi realizado por Richard Attenborough com o argumento de Harold Schulman. Foi produzido por Seaflower e distribuído pela Columbia Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer e Universal Pictures. O filme recebeu críticas mistas e foi um fracasso de bilheteira, arrecadando apenas 14 milhões de dólares com um orçamento de 25 milhões de dólares. As canções Montage Part 1, Hello 12, Hello 13, Hello 13, Hello Love e Montage Part 4, Gimme the Ball, foram cortadas e substituídas por Surprise, Surprise, uma nova canção escrita por Marvin Hamlish e Edward Cleavan. The Music Under the Mirror também foi cortada e substituída por Let Me Dance For You, escrita por Hamlish e Cleavan. What I Did For Love foi interpretada por Cassie em vez de Diana e foi cantada como contraponto durante The Tape Combination. As canções And e Sing foram totalmente cortadas. Falta falar sobre os 20 prémios conquistados em 1976 pelo musical A Chorus Line. Nos Tony Awards venceu Melhor Musical, Melhor Direção para Michael Bennett, Melhor Atriz, Donna McKenney, Melhor Atriz Secundária, Kelly Bishop, Melhor Ator Secundário, Sammy Williams, Melhor Banda Sonora, Marvin Hamlish e Edward Cleavan, Melhor Argumento, James Kirkwood Jr. e Nicholas Dante, Melhor Coreografia, Michael Bennett e Bob Avian e Melhor Iluminação, Taron Musser. Para além de todas estas conquistas, também foi nomeado para o melhor figurino. Para os Drama Desk Awards ganhou melhor musical, melhor argumento, melhor atriz, melhor direção, melhor coreografia, melhor banda sonora e melhor letra. No mesmo ano, conquistou o prémio Pulitzer, um dos poucos musicais a receber esta honra, e melhor musical nos New York Drama Critic Circle Awards. Em 1984, conquistou o Tony Award pelo musical mais tempo em exibição na Broadway. E por hoje ficamos por aqui. Convido-vos a ficar com Mariu Fernandes no papel de Diana Morales no revival do Buenos Aires, Argentina, de A Chorus Line, em 2019, cantando Nothing. Fiquem bem e até para a semana. Una vez y otra vez yo probé sentir la gracia y la audacia de caer. Una vez y otra vez yo probé sentir el viento, todo el viento en mi piel. Y aunque yo busqué en cada fibra de mi ser a ver qué podía encontrar, y busqué en cada fibra de mi ser casi sin parar. Y todos empezaron a decir, siento el frío, wow, siento la nieve, siento el viento. Carl se da vuelta y me dice, ¿y usted, Morales, qué sintió? Le dije nada, no siento nada. Él dijo nada, inténtelo otra vez. Yo ahí sentada, sintiendo nada, solo pensaba que esto es una boludez. Pero me dije para mí misma, tranquila, son las primeras clases. A lo mejor es genético, porque mi pueblo nunca nieva. Y siguió, y otra vez me tocó sentirme un auto, una mesa y un panal. Y este Carl Sentenció, todo bien usted, Morales. Ay, Morales, va
cada fibra de mi ser sentirme como un banal. Y aunque yo busqué en cada fibra de mi ser no sentir la piel, y me gritaban, ahí va la nada. Carlos dejaba, me hacía enfurecer. Yo lo intentaba y no pasaba, hasta que ya no supe qué otra cosa hacer. Y Carp sigue insistiendo, Morales, mejor pásese a contabilidad. Usted nunca va a ser actriz, nunca. Dios mío. Y a rezar, dije, Santa María, sos mi guía, me ayudas. Y a rezar, dije, Santa María, dame algo, solo algo, nada más. Y una voz rugió en cada fibra de mi ser, fue como una revelación. Y una voz rugió en cada fibra de mi ser, y esto me gritó: ese hombre es nada, su clase es nada. Si estás cansada, no seas infeliz, busca otra escuela, seguí estudiando y vas a ser sin dudas una gran actriz. La otra tarde escuché que Carp murió y busqué en cada fibra de mi ser y lloré por no sentir